Boa noite, vem ver os destaques do Jornal da Guará, que está começando agora. Janeiro é o mês de prevenção e tratamento da hanseníase. A campanha começou oficialmente hoje no Maranhão, que registrou quase 3.000 casos em 2019. É uma doença que não tem vacina para prevenção, né? A principal forma de combate à doença é a gente descobrindo casos e tratando para quebrar a cadeia de transmissão. Instituto Municipal de Paisagem Urbana de São Luís continua com a operação preventiva de acidentes com árvores no período chuvoso. Quem vai pegar o ferry boat no período de carnaval é bom se antecipar. Mesmo com o aumento do número de viagens, a demanda é bem maior durante a folia. Acidentes de trânsito e afogamentos estão entre as principais causas de acidentes com crianças. E o alerta: e os cuidados não ficam só dentro de casa. Ao sair com as crianças, é preciso manter os padrões de segurança. Período chuvoso e já sabe, né? Muitas árvores não resistem, mas o Instituto de Paisagem Urbana de São Luís já se antecipou e começou a retirada dessas árvores que podem provocar acidentes. É um trabalho preventivo. Para evitar acidentes com o período chuvoso, a semana começou com ações de poda e retirada das árvores mortas da Avenida Daniel de Latouche, na Coama. Também foram removidas árvores mortas na Avenida dos Franceses, Avenida dos Africanos e em outros pontos críticos da cidade. A gente vem fazendo desde o segundo semestre essas ações de correção de poda em várias áreas da cidade, justamente já avisando as chuvas que ocorrem todo início de ano. Então a gente vem desde agosto e a gente intensifica bastante nessa época do ano, fazendo essas podas corretivas para evitar maiores danos. O cronograma de ações prossegue nesta sexta-feira, dia 10, com atendimento de limpeza e poda na Coama, além de substituição de mudas na Avenida Jerônimo de Albuquerque. O INPUR também está realizando monitoramento de áreas com grande concentração de árvores. Em breve, também terão ações nas praças da cidade. E a população também pode ajudar, informando os locais que necessitam dos serviços de poda. Pode protocolar diretamente aqui no INPUR. Pode entrar em contato através do telefone que a gente vai disponibilizar para ficar no vídeo e através do nosso e-mail também, o e-mail do INPUR. Então, a partir daí, a gente começa a direcionar as equipes para atender esses pedidos da população. Sabe outro efeito do período chuvoso? A quantidade maior de lixo nas praias. Mas a culpa não é da chuva, não. Ela só carrega o que os sujões andam espalhando por aí. E a falta de bom senso e também de educação acabam virando justificativa para isso. As marcas da festa ainda estão na areia da praia. O trecho é na Praia do Caolho, na Avenida Litorânea. O lixo do dia a dia também está lá. Não importa se o resíduo é resultado do Réveillon ou do Carnaval, a chuva faz o trabalho de juntar tudo e trazer à tona parte da irresponsabilidade ambiental de todos os dias. O menino poderia ter uma praia limpa para brincar. A turista, um passeio sem este tipo de frustração. É sempre muito triste e não é por ser no Maranhão, é por ser uma atitude humana em qualquer lugar que a gente vá nas praias no Brasil, né? Alguns lugares conseguem lidar melhor, outras não. Aqui a gente tem uma questão que é a extensão da praia, que é muito grande, então é mais difícil as soluções. A máquina da prefeitura passou levando o que pôde. O lixo orgânico foi quase todo, mas parte do plástico ainda ficou. A maioria do lixo não orgânico encontrado neste trecho da praia é feito de plástico. São garrafas de água, óleo e até detergente. E se para você a quantidade de garrafas mostrada na imagem parece pequenas, vale lembrar que cada uma leva de 100 a 400 anos para se decompor no meio ambiente. É um tempo gigantesco, com prejuízos ambientais na mesma proporção. Terrível, né? Porque todo mundo sabe que o plástico ele é um material que demora muito a se decompor, a se, vamos dizer assim, a
a fazer parte desse meio. Ele não faz parte desse meio. Para ele fazer parte desse meio, ele tem que se decompor, e isso leva anos, né? Bem que este trator poderia limpar também a consciência ambiental de quem trabalha e passeia por aqui. E olha esse acidente com morte na tarde de hoje na Avenida Jerônimo de Albuquerque, bem na Coama. Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista identificado como Itanael Pereira Ferreira, de 21 anos de idade, bateu na traseira de um carro e com o impacto acabou colidindo contra um caminhão que fazia o transporte de botijões de gás. Equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes estiveram no local para orientar o trânsito, que, claro, ficou muito congestionado após o acidente. Mudar um pouco de assunto, aliviar um pouco? Bom, depois das festas de fim de ano, chega a hora de recuperar o que foi perdido: documento. Por isso, a movimentação é mais intensa nas unidades do Viva Cidadão. Muita gente leva a vida na bolsa, mas quando se perde cartões de créditos e os documentos de identificação, fica aquela sensação de preocupação total. A sensação é horrível, porque você tem medo que usem o seu documento, né? E tem que tirar a segunda via, precisa da certidão de nascimento, aí vai atrás, procura, que está tudo tão bem guardado em casa, que às vezes a gente não sabe onde está guardado. A Fernanda conta que quando perdeu a carteira de motorista, logo que tirou a segunda via, a antiga apareceu. Dessa vez ela veio tirar a segunda via da identidade e já está pensando em andar com xerox dos documentos na bolsa para não ter mais dor de cabeça. Mas alguns desses documentos ela já pode até ter em formato digital no celular. Andar com xerox é o jeito, andar com xerox e guardar o original em casa. Então vou fazer isso agora. RG, CPF e a Carteira Nacional de Habilitação são os documentos mais procurados para a emissão de segunda via. Nessa época do ano, então, aumenta essa demanda. Nesse período do mês de janeiro, a demanda aumenta consideravelmente, né? Por conta das festas de final de ano, que as pessoas geralmente perdem ou são roubadas ou furtadas. E também tem as escolas que agora exigem RG e CPF para crianças, né? Então, por conta disso, aumenta muito a demanda no mês de janeiro. E para quem precisa tirar a segunda via de um desses documentos, já fica a dica. Para perda, a gente solicita, a gente orienta, né, que a pessoa faça um BO para que ela se resguarde, que alguém possa encontrar o seu documento e use indevidamente. Mas o BO ele não é obrigatório para, por exemplo, a carteira de identidade e CPF, mas ele é obrigatório para CNH, para a segunda via da CNH. Sabe aquele conselho de amiga? Pois é, quem pretende passar o carnaval na Baixada Maranhense vai pegar o ferry, é bom comprar logo essa passagem. Mesmo com o aumento das viagens programadas para o período de folia, a procura cresce muito. O movimento no terminal da Ponta da Espera é assim o ano todo. Comprar passagens por aqui ainda está tranquilo. A gente vai agora para Cururupu e depois vai voltar dia 14, a gente está de volta para São Luís novamente. Viagem de ferry tranquila? Ferry tranquila, viagem é tranquila, boa. Mas essa tranquilidade deve ser alterada com a chegada das festas como o Carnaval e Páscoa. Bento sabe bem o que é isso. Vai toda semana para Alcântara e, por causa do Carnaval, já sabe que tem que antecipar a passagem para o veículo. Se não comprar antes, tu não chega a embarcar não, tu vai ter que mesmo esperar ou então ir mesmo de pé mesmo. Por dia são 12 viagens, levando de 40 a 50 veículos. Em período de festas, o número de viagens sobe para 20. Por isso, as administradoras dos ferries têm que se planejar. O carnaval é dia 22, a gente começa dia 20 a vender, a transportar pessoas e vai até o final do mês de fevereiro, até 1º de março. Tá? O policiamento é reforçado neste período e, para garantir viagens seguras, manutenção constante. Toda viagem mesmo que você faz, as sextas, as normais, quando o ferryboat chega aqui de volta, já tem o pessoal atendendo lá para ver se tem alguma coisa para fazer, faça logo, enquanto descarrega e carrega o ferryboat.
A gente segue para o intervalo e volta já com uma entrevista com a deputada estadual Daniela Tema. É daqui a pouco. Continua aqui comigo no JG. Eu estou de volta para te contar que o Ministério Público do Maranhão ajuizou uma ação civil contra o atual prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, e mais 6 pessoas por irregularidades em licitação que resultaram em um convênio entre o município e a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano. Essa licitação aconteceu em 2013 e a ação do Ministério Público saiu nesta semana. Outras informações com o repórter Eduardo Gomes. 7 pessoas ligadas a uma denúncia de irregularidade em licitação são citadas em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Maranhão. Essa licitação foi para firmar um convênio em 2013 para construir um centro de comercialização no município de Barra do Corda, numa obra que chegou a custar mais de R$1 bilhão e foi firmada entre o município e a Secretaria de Cidades do Maranhão. Na época, essa denúncia veio da Câmara Municipal de Vereadores e entre os acionados estão Eric Costa, que na época era gestor do município, integrantes da Comissão Permanente de Licitação e pessoas ligadas à construtora Gomes Carvalho. O Ministério Público do Maranhão constatou várias irregularidades, como, por exemplo, não foi respeitado o prazo de 30 dias no dia que foi divulgada a licitação e também o prazo para receber as propostas. E, por isso, o Ministério Público do Maranhão pediu a condenação pelo crime de improbidade administrativa, o que pode levar várias penalidades, como, por exemplo, a perda da função pública. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Os deputados estaduais estão em recesso e, por isso, as sessões na Assembleia Legislativa estão suspensas, mas as atividades parlamentares continuam. É neste período que os deputados reforçam a presença nas bases dos municípios de origem. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio para uma entrevista a deputada estadual Daniela Tema. Boa noite, deputada. Bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, prazer é todo meu. Já agradeço pelo espaço aqui a nós, deputados, concedido por vocês. É muito bom poder falar para vocês, falar para todos os nossos maranhenses. Bom, deputada, a senhora já começou o ano de 2020 comemorando aí o seu 4º projeto de lei que se tornou lei, foi sancionado. Eu gostaria de começar a nossa entrevista aqui falando sobre esse projeto que trata sobre a depressão pós-parto. Qual foi a inspiração, o incentivo para pensar num projeto como esse, de um assunto que pouco se fala? E que cada vez mais tem atingido um número maior de mulheres. O grande volume, nós temos muitos projetos de iniciativa popular. A gente tem aberto a porta do gabinete para receber as pessoas, para receber demandas populares, e esse foi mais um projeto de iniciativa popular, realmente, pessoas que procuraram o nosso gabinete para contar um pouco das suas dificuldades, das suas mazelas e um pouco da sua história. E diante disso a gente fez uma pesquisa e vimos números alarmantes no país, números alarmantes no Maranhão, e foi onde surgiu a ideia de trabalhar um projeto voltado realmente para a depressão pós-parto. Esse que hoje, o que ontem foi um projeto, que hoje é a Lei 11.172, sancionada em 2019 ainda, no finalzinho do ano, praticamente na virada. E eu me sinto muito feliz também como mulher, como mãe, né, de poder defender as nossas mulheres. Os números que são gritantes hoje, cerca de 26% das nossas mulheres sofrem depressão pós-parto, 1 a cada 4 mulheres sofrem desse problema, e a gente vê realmente ainda dificuldade para tratar, dificuldade para falar sobre esse assunto. E está na hora de nós quebrarmos o silêncio, né, quebrarmos esse tabu e começarmos a falar e chamar a atenção para essa doença que tem afetado tantas mulheres. E quando afeta a mulher, não afeta somente a mulher, afeta também a criança. Deputada, dentro desse projeto de lei fala da criação de uma política, né, de diagnóstico, de tratamento. Como é que vai ser desenvolvida essa política? O objetivo é criar diretrizes para a rede pública e privada, para que sejam implantadas dentro dos hospitais. Eu acho que é um passo mesmo de cada vez. A gente precisa criar essas diretrizes, identificar essas mulheres. Muitas dessas mulheres já começam a apresentar sintomas durante a gestação ainda, sintomas que podem ter depressão.
e, infelizmente, muitas vezes tem os bebês, saem do hospital sem sequer ser diagnosticada com a doença. O primeiro passo é identificar essas mulheres. Depois delas identificadas, a gente precisa quantificar isso, precisa fazer esse levantamento. Porque não existe, né, um levantamento, fazer um cadastro, uma estatística aqui no Maranhão. Até para nós trabalharmos, nós precisamos saber as condições sociais, quais são os principais fatores que estão ocasionando, para nós criarmos uma política pública efetiva para o tratamento. A gente precisa conhecer melhor o que vem ocasionando. Nós sabemos que durante esse período existe toda uma questão hormonal, existe a própria cobrança da sociedade. A mulher, ela se cobra muito, sei que a mulher, nós que somos mulheres, nós sabemos do quanto nós nos cobramos, e eu acho que isso é um dos fatores que vem desencadeando também esse grande número de mulheres com essa tristeza profunda. Deputada, esse projeto de lei também vai, como você acabou de falar, vai contemplar essas mulheres a partir do diagnóstico, do acompanhamento, um levantamento para ter uma estatística. Onde entram os profissionais de saúde nesse projeto? Porque a gente sabe que muitas mulheres acabam fazendo o acompanhamento pré-natal nas unidades básicas de saúde, junto aos médicos, enfermeiros, que é a atenção primária, né? Exatamente. Então, após nós criarmos, o Estado criar essas diretrizes, facilita até para o acompanhamento dessas mulheres durante a gestação, ao final da gestação e também no período pós-parto. Muitas não. As mulheres hoje, a maioria, tem acesso ao pré-natal nos próprios postos de saúde dentro dos seus municípios. Então, nós precisamos identificar, porque os sinais da depressão, ela não vem de uma hora para outra. Você começa apresentando sinais característicos, né, mudança de humor, tristeza profunda, você começa apresentando. Então, é importante a gente já ir trabalhando isso, identificar, trabalhar a conscientização dos profissionais também em relação a isso, e o apoio da família. Tudo isso também vai ser fundamental. Aí tu vais respondendo, sendo mais objetivo para responder a tua pergunta, os hospitais vão criar essas diretrizes, identificando, numerando e conscientizando também os profissionais, para então a gente avançar com medidas mais efetivas para o tratamento. A gente precisa de um diagnóstico concreto, de números, para sabermos... Deputada, a senhora da área de saúde. Sim. Então, já atuou nesse meio, por isso tem direcionado projetos tanto para a área de saúde quanto para as mulheres. Tem também uma outra vitória que foi o da endometriose, né? Sim. Inclusive um projeto que repercutiu bastante, que nós recebemos inúmeras mensagens, inúmeros telefonemas de mulheres que, após nós falarmos sobre essa doença, se identificaram com os sintomas e que começaram a procurar ajuda médica. Cólicas muito fortes, sangramento muito intenso, dores pelo corpo, tudo isso são sintomas da endometriose que muitas vezes as mulheres não dão importância, a devida importância. Acham que a cólica menstrual forte é normal, assim, todos os meses, e não. E aqui no Maranhão há uma dificuldade até de se fechar o diagnóstico. É uma doença pouco conhecida até mesmo pelos profissionais e que também tem acometido um número cada vez maior de mulheres. E são projetos como esse, eu tenho dito que durante esse mandato a gente não tem se atentado tanto ao número de projetos de lei. Nós que temos 28 projetos de lei a qualidade na casa, desses projetos. Exatamente, e nós temos 14 projetos voltados, a metade, voltados para mulheres, e dentre esses 28 projetos nós temos 4 leis sancionadas no primeiro ano, sendo 3 leis voltadas para as nossas mulheres maranhenses. E esse projeto chamou muita atenção porque muitas mulheres me procuraram, foram até o gabinete, mandaram mensagem através das redes sociais, falando que se identificavam, onde buscar ajuda, como a gente viu que existe um tabu muito grande sobre isso. Fiquei muito feliz com essa lei sancionada e agora no mês de março já vai acontecer, né, a primeira semana de educação preventiva e enfrentamento à endometriose. Já estou marcando uma reunião com o secretário de Estado de Saúde para saber quais medidas o governo está tomando, porque o nosso papel como deputado é legislar e também fiscalizar se realmente as leis estão entrando em vigor, se o governo está atendendo o que foi estabelecido. Já estou buscando uma audiência para a semana que vem para sentar e discutir a efetividade
dessas leis, porque está aí, março está aí, e é para acontecer essa primeira semana de educação preventiva e enfrentamento agora no mês de março. A gente falando desses projetos que acabaram virando leis, a senhora sempre mencionou aí que foi a partir de indicações dessas mulheres que ligam, que buscam a senhora, o gabinete. Foi uma gestão participativa, um primeiro ano de mandato, de porta aberta para ouvir a comunidade, para ouvir a população. Qual é o sentimento de encerrar o primeiro ano de mandato como deputada estadual? O sentimento é muito positivo. Você saber que o seu trabalho pode mudar a vida das pessoas, isso tem uma importância assim, para a gente sem tamanho. É motivador essa participação, esse feedback que nós temos recebido aí das pessoas, dos maranhenses. A gente tem procurado, de fato, abrir as portas do gabinete e também ir até as pessoas. A gente tem visitado as nossas bases eleitorais, tem buscado, de fato, conhecer os problemas de perto. Eu sempre brinco dizendo que o que os olhos não vê, o coração não sente. Então é importante a gente participar, a gente ouvir, a gente acompanhar, poder ver, até para motivar, para surgir novas ideias. E a avaliação que a gente faz é muito positiva, porque um deputado de primeiro mandato ter 4 leis sancionadas ainda no seu primeiro ano é um número muito bom, e leis essas que vão atingir diretamente, né, o nosso cidadão maranhense. Nós também tivemos uma lei sancionada, que é a lei da semana que institui a Semana Estadual da Juventude. É uma lei voltada para a nossa juventude, para abrir o debate, a discussão, ouvir a opinião dos nossos jovens maranhenses. E o que os cidadãos maranhenses vão esperar de Daniela Thema nesse ano de 2020? Nós estamos aí com um projeto novo, um projeto de suma importância, onde também nós temos buscado acompanhar os números, e os números no nosso estado têm sido gritantes, os números de casos de feminicídio no Maranhão. São muitas mulheres perdendo a vida todos os dias, principalmente no interior do nosso estado. E nós estamos aí iniciando o ano com um projeto novo. Já foi aprovada a nossa criação da Frente Parlamentar do Feminicídio. Nós vamos buscar discutir políticas públicas para reduzir esses números. O que a gente observa é que aqui na capital os números reduziram, mas no interior do estado os números cresceram. Então, continua acompanhando esse... Então, por que aqui em São Luís, aqui na capital, reduziu? Porque aqui já há todo um sistema funcionando. A delegacia Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira. Então, nós vamos discutir com o poder público, com a sociedade civil organizada, medidas. Nós vamos percorrer todo esse Maranhão com essa frente parlamentar, para ouvir as pessoas e buscar realmente criar uma política pública para reduzir esses números dentro do nosso estado do Maranhão. Vejo esse como um grande projeto para 2020. Deputada, a gente vai acompanhar isso, estender essa rede de proteção à mulher para o interior do Maranhão. Nós vamos acompanhar essas ações das deputadas unidas aí, afinal eu sou mulher e a gente tem que acompanhar e reforçar isso. Eu agradeço a sua presença aqui. Um feliz 2020, bom trabalho. Pra gente, eu agradeço aqui o espaço, agradeço também, aproveito para colocar o meu mandato à disposição de todos os maranhenses, para convidar vocês a se unirem a nós nessa frente parlamentar. É importante demais a participação popular, convidar todos vocês para acompanharem. É importante a mídia, a televisão, realmente divulgar projetos como esses. As pessoas têm que saber, têm que conhecer, a gente tem que abrir o bocão mesmo, tem que discutir. E aproveito aqui também o espaço para desejar para você, para toda a equipe que faz a TV Guará, para todos os maranhenses de forma toda especial, um 2020 muito melhor do que foi 2019. Nós sabemos que no ano de 2019 foi um ano muito difícil, e eu espero que esse ano a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos e que ao final dele a gente consiga ter um bom balanço, né, de tudo que aconteceu. Então, a todos vocês... Obrigada, deputada. Boa noite. Agradeço. Muito obrigada. E a gente segue agora para o intervalo. É bem rápido, eu volto já para te mostrar o lançamento da campanha Janeiro Roxo de Prevenção e Tratamento à Hanseníase. Os meses ganham simbolicamente cores para alertar sobre campanhas de prevenção de agravos à saúde, pois janeiro é pintado de roxo para falar sobre hanseníase. E o lançamento da campanha foi hoje. Aqui no Maranhão foram quase 3 mil casos só em 2019 e ainda tem muita gente que nem percebeu ou não buscou atendimento para o diagnóstico. Dona Regina foi diagnosticada com hanseníase em 2014. A notícia deixou a dona de casa preocupada e com uma outra doença,
a depressão. Foram 6 meses de tratamento até a cura, mas no ano passado, uma nova surpresa. Pela segunda vez, ela foi infectada e teve que buscar forças para combater a doença. Me isolei dentro de casa. Aí, durante isso todo, fiz meu tratamento totalmente direitinho. À risca, não pegava sol, não comia vários tipos de comida. Eu tomava álcool, larguei de tomar álcool. Eu tinha uma vida noturna que eu gostava de dançar. Parei de dançar porque as dores não deixavam. Até hoje em dia. Voltei um pouquinho assim, minha rotina da minha vida está indo nos eixos. Mas não é totalmente como era. A dona Regina permaneceu em tratamento durante 1 ano no Hospital Aquiles Lisboa, referência no combate à hanseníase. Hoje ela participou da abertura da campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo alertar os riscos e as formas de prevenção da doença. Está de porta aberta para receber aquelas demandas espontâneas, que às vezes aquele senhor, aquela senhora que está em casa e viu uma mancha que criou a suspeita que poderia ser hanseníase, vem até o hospital para esse diagnóstico, então pessoas referenciadas de unidade básica de saúde ou até mesmo do interior do estado. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, transmitida pelas vias aéreas, como a tosse ou espirro. Um dos sinais mais comuns da pessoa infectada são manchas que podem aparecer pelo corpo. É uma doença que não tem vacina para prevenção, né? A principal forma de combate à doença é a gente descobrindo casos e tratando para quebrar a cadeia de transmissão. Só no ano passado foram registrados 2.997 casos da doença, uma redução de 3,5% em comparação a 2018, quando foram notificados 3.105 casos. Só que o governo tem uma meta muito ousada e quer reduzir em até 90% os casos até 2022. Uma campanha que é desenvolvida durante todo o ano, mais do que isso. Uma das 5 metas que a gente tem como metas gerais da Secretaria de Estado da Saúde. Gente, sabia que acidentes de trânsito e afogamentos estão entre as principais causas de internação e mortes entre as crianças? Pois daqui a pouco a gente volta com dicas valiosas para prevenir os acidentes com os pequenos. À meia-noite, 44 minutos, tem a baixa-mar de 0,6 metro. Pela manhã, a partir de 6 horas e 46 minutos, tem a primeira praia-mar do dia, com 5,3 metros. Já às 13 horas, volta a baixa-mar, agora com 0,8 metro. E a partir de 18 horas e 59 minutos, a quinta-feira vai terminar com praia-mar de 5,8 metros. Tô de volta e você há de concordar comigo. As crianças, o cuidado é redobrado, não dá para descansar mesmo. O olhar atento a todos os movimentos, dentro e fora de casa. Acidentes que podem ser evitados com medidas simples ainda estão entre as principais causas de internação e até morte. A repórter Mariana Dias acompanhou a rotina de cuidados na casa do Pedro, que ainda é um bebê. Quem tem uma criança em casa vive muitos momentos de alegria, mas o olhar curioso dos pequenos ou mesmo a energia para brincar podem gerar situações de risco e que devem ser consideradas pelos pais ou cuidadores. Com 1 ano e 11 meses, o Pedro está no grupo de crianças que ficam mais em casa, e não é por isso que deve-se descartar a possibilidade de acidentes. Por isso, é preciso muita atenção para evitar os possíveis perigos. Fechar as portas, né? Fechar as janelas, colocar tudo aquilo que vai deixar ele em perigo em lugares mais altos. Por exemplo, a gente tem plantas como cactos, algumas coisas desse tipo, que a gente tem que colocar em lugares mais altos. Os cantos das mesas, se você não tiver aqueles protetores, você pode colocar as cadeiras nos cantos, né? Evitar de deixar bancos, puffs nas janelas, colocar tela nas janelas ou grades, dependendo do local onde você mora. Eu acho que esses cuidados são os mais básicos que a gente deve ter.
Tudo isso serve para diminuir os números de acidentes que continuam altos no país. No Brasil, os acidentes matam diariamente 12 crianças e hospitalizam 335 em média, segundo a organização não governamental Criança Segura. Já de acordo com o Ministério da Saúde, a maioria das mortes de crianças até 14 anos geralmente é causada por acidentes de trânsito, seguido por afogamentos, sufocação, queimaduras, quedas, intoxicações, armas de fogo e outros. O afogamento continua como a segunda maior causa de morte no Brasil, motivo dos pais estarem sempre de olho nos filhos quando o assunto é água. Sempre quando ele for tomar banho, em piscina, ou nem que seja um lugar mais rasinho com água, sempre estar presente. Nunca deixar isso com ele sozinho, porque até mesmo locais molhados, né, filho? Locais molhados a gente não pode deixar, porque isso pode dar escorregão e causar piores acidentes. E os cuidados não ficam só dentro de casa. Ao sair com as crianças, é preciso manter os padrões de segurança. Porta do carro fechada apenas após o barulho do cinto da cadeirinha ou de um dos outros recursos de proteção, como o bebê conforto ou o assento de elevação. Esses dispositivos, quando usados e instalados corretamente, reduzem em até 71% a chance de morte de uma criança em caso de acidente de trânsito. Isso vai proteger a criança em caso de colisão. Essa criança não vai ficar solta dentro do carro, podendo ser jogada a metros de distância. Seguindo todas essas orientações, dá para viver com tranquilidade, sabendo que está proporcionando um ambiente seguro e feliz para a sua criança. E por hoje é só. Amanhã eu te espero aqui de novo a partir de 6h30 da noite. Aproveite aí muito bem a sua noite de quarta. E amanhã a gente tem um novo encontro marcado aqui. Eu te espero. Tchau!